Vamos falar da dúvida do qual é a conta? Eu sei fazer. Sabe quando a pessoa, a criança, o aluno, a criança, sabe a tabuada, decor, sabe fazer as contas, adição, subtração, divisão e multiplicação, só que não vai bem no problema da matemática. Por que que isso acontece? E como resolver essa questão? Então vamos lá, olha só. Se você já encontrou alguém que está com essa dificuldade da famosa pergunta, qual é a conta que tem que fazer? É só isso que a criança quer, o resto ela faz sozinha. Só que essa é a questão mais importante. Porque o que precisa para a criança conseguir resolver essa conta? Duas coisas: a interpretação e o raciocínio. Então, a interpretação, ela faz parte de uma boa leitura e um bom entendimento. E o raciocínio? E agora? Como que a criança vai descobrir que conta usar se ela não está aprendendo a desenvolver o raciocínio? Porque o raciocínio, ele é algo assim, ele é uma habilidade que a criança ela tem que construindo, ela vai entendendo um processo, entendendo outro processo. Ela não basta saber o que é uma adição, o que é uma subtração. Se ela não entender que tem ligação entre uma coisa e outra. Esse processo de somar, que tem uma ligação, que ele é essa relação que ela tem com a adição. Que se eu estou somando, se eu tiro aquilo que eu já coloquei, que eu estou tirando e eu estou voltando no que eu tinha antes. Ela tem que entender. Por quê? Olha só um exemplo. Quando a criança encontra, às vezes nós falamos assim, gente, os probleminhas, eles têm pistas para você descobrir que continha que você tem que fazer. Então, a criança fica lá desesperada procurando uma pista, aí ela vê assim, João dividiu os lápis, professora, é dividir, tá escrito dividir, João repartiu, professora, é repartir. Tá, só que não está perguntando depois, ficou com cada cantinho ficou com quantos lápis? Não. Deu quantos lápis para cada um? Não. Só que João esqueceu quanto tinha no total e agora quer saber quanto tinha no total. Ou seja, ele dividiu, mas agora quer saber o total. O que eu tenho que fazer? Operação inversa. Qual que é a operação inversa da divisão? Então a criança tem que entender qual que é a operação inversa da divisão. Como que ela sabe essas coisas? Como que ela pode ir descobrindo isso? Primeiro e mais importante, ela tem que entender esse processo como? Ela vai construindo através de atividades bem simples. Uma que eu já tenho aqui no canal, que é o Enigmas, que é aquele adicionei um número, pensei em um número, adicionei tal número, fiquei com o resultado X. Como que eu faço para descobrir? É operação inversa. Isso daí a criança, tanto fazer isso, ainda mais, principalmente quando ela começa a construir os enigmas, ela está construindo o raciocínio lógico das 4 operações. Ela está entendendo esse processo de ir e voltar com a mesma operação. Ela realmente está entendendo o que ela está fazendo. É igual a tabuada, que muitas vezes a tabuada tem que decorar. Tem que decorar? Tem, mas é necessário entender o que é que você está falando, o que aquilo significa, que é uma sequência de somas. Se ela souber a tabuada na ponta da língua, mas não entender o que significa, muitas vezes ela erra a questão, porque ela não tem conhecimento daquilo, só está decorado. Então a criança ela tem que entender também. Olha só, é a mesma coisa que você falar assim para a criança. Ensina ela a jogar xadrez e fala assim, o cavalo só anda aqui, aqui e aqui. Não, você tem que falar qual é a jogada que o cavalo pode andar. Por quê? E depois, quando o cavalo estiver em outras posições, você vai sempre ficar falando qual é a posição que o cavalo tem que ir? Não, você tem que falar, o cavalo anda em L. Você não pode chegar para a criança e falar assim, essa posição aqui, a torre só vai para cá e para lá. Não, a torre só anda na diagonal, não, na diagonal é o bispo. A torre só anda na horizontal e na vertical. Então você tem que explicar para a criança. Por quê? Se ela depois estiver numa outra situação, é a mesma regra. Ela tem que compreender o processo. E aí, ela vai depois vendo situações e criando situações para fazer a jogada sozinha. A jogada do xadrez. Outro jogo, outra brincadeira que ajuda a desenvolver o raciocínio. O jogo da dama. O xadrez. O jogo da velha. O sudoku.
Tem vídeo aqui no canal também explicando sobre o Sudoku. Então, você tem que ajudar a criança, ela em criando, ela entendendo os processos dos números, que se tá aqui, vamos supor, no Sudoku, nós falamos isso, que a criança tem que pensar no quadrado inteiro, quadradinho pequeno, tem que pensar no sentido da coluna, tem que pensar no sentido da coluna, sentido da vertical, sentido da linha, sentido da horizontal. Então você vai trabalhando com a criança as várias questões e ela vai desenvolvendo o raciocínio, principalmente esse que eu já falei, o enigma. Se a criança não está entendendo os problemas, ela não sabe qual é a conta usar, começa a dar enigmas para ela, até chegar num ponto que ela cria os enigmas. Além de resolver, ela começa a criar os enigmas. Tá ok? Então agora eu vou deixar um desafio. Se você entendeu, cria um